Bom dia, gente! Friozinho aqui, como é que tá aí onde vocês estão? Hoje a gente vai descobrir, você vai descobrir como aumentar os seus resultados a partir do seu temperamento. Tem gente que sente, né? E talvez seja o teu caso, que tem muito conhecimento, mas na hora de vender, na hora de cobrar, na hora de se expor, na hora de falar ali do seu trabalho, trava. E o que faz você travar não é falta de técnica, não é falta de conhecimento em relação ao teu trabalho. Muito provavelmente é porque tu tá lutando contra quem você é de verdade. E quem você é de verdade é a sua essência, é o seu temperamento. E enquanto você não souber usar o seu temperamento ao seu favor, você vai ficar aí fazendo esforço desnecessário e o pior, fazendo esforço sem ter resultado. Porque quando tu te esforça demais, de maneira errada, você não tem os resultados que você quer. Quem aí já sentiu que sabe muito, mas aí na hora de se expor, trava? É como se desse um branco, né? Eu sei o que falar, eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu quero mostrar, mas eu não consigo. Qual que será que é o teu maior desafio aí hoje? É vender, é cobrar, é aparecer? Pode ser que tu estude muito, seja aquela pessoa que estuda sem parar, mas sente que nunca dá pronta. Ou pode ser que tu tenha ideias incríveis, mas quando chega a hora de mostrar, você trava. Ou ainda, você pode ser aquela que se cobra demais, mas nunca acha que o que você tá fazendo é suficiente. Só que nada disso que eu citei aqui é sinal de incapacidade. Mas qualquer um deles pode ser sinal de que existe aí uma influência do teu temperamento que tá impedindo os teus resultados justamente por tu não saber usá-lo da melhor forma, né? E aí, pode ser que tu tenha percebido aí que tu te compara muito com outras pessoas. E quando tu faz isso, cada vez tu te trava mais. Pode ser que tu esteja se sabotando, mas tu não entende o porquê. Tu nem sabe dizer o porquê que tu se sabota tanto. E agora, eu vou trazer aqui uma pinceladinha dos 4 temperamentos, olhando para os pontos fracos de cada um e os pontos fortes de cada um. E aí, tu vai começar a te identificar. E quando tu começa a te identificar, vai vir aquela frasezinha aí na tua cabeça. Ah, é por isso que eu travo. É por isso que eu não consigo. Isso aí acontece comigo. São 4 os temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E para quem nem sabe o que é temperamento ainda, temperamento, gente, ele nasce com a gente e ele vai morrer com a gente, ele nunca vai mudar. Porém, depois que a gente cresce, a gente aprende muita coisa, a gente ouve muita coisa, os nossos pais nos ensinam a fazer as coisas de tal e tal forma. E isso é onde se forma a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela não tem nada a ver com temperamento. A nossa personalidade é o nosso temperamento, mais tudo de externo que acontece ao nosso redor. O nosso temperamento é algo interno, é algo que só tu tem. E isso nunca vai mudar. E é por isso que quando tu entende qual que é essa tua essência, os teus resultados,
eles triplicam, eles aceleram, eles de fato acontecem. Porque tu tá vivendo ali na tua natureza, na tua essência, no que funciona de fato para ti, na maneira que as coisas se tornam leves para ti. E entendendo esse temperamento, tu também aprende a lidar com os teus pontos fortes e com os teus pontos fracos. Então a gente pega os teus pontos fortes e potencializa ele. E os fracos a gente vai aprender a gerenciar. E aí, tem muitas lives aqui já falando de temperamentos, sobre várias questões, então sobre as travas que os temperamentos têm, os medos de cada um e várias outras. Então, como a gente está fazendo lives todos os dias aqui, eu não vou toda vez que eu falar de temperamento aprofundar no tema, porque tem lives já fazendo isso. Então eu aconselho que quem não estava aqui acompanhando as lives, volta nas lives que estão gravadas. A ideia justamente é fazer lives aqui de 30, no máximo 40 minutos, para vocês poderem acompanhar todas e ir juntando essas informações para ir realmente trazendo resultados de verdade aí para a vida de vocês, tá? Hoje a gente vai focar nessa parte, os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. E aí a gente começa com os coléricos, né? Os pontos fortes do colérico são energia, decisão, iniciativa e foco em resultados. O colérico, ele é muito focado em resultado. Já os pontos fracos do colérico são: pode ser muito explosivo, muito impaciente e atropelar processos e pessoas, porque ele simplesmente ignora detalhes. Ele quer o resultado dele e ele é acelerado e ele não tem paciência. Ele é aquele que vai dizer que as pessoas são lerdas, porque ninguém vai conseguir acompanhar a velocidade dele. Agora, se o colérico usar bem todas essas informações, ele transforma qualquer medo em ação rápida. Se ele não usar, isso pode virar em ansiedade, em autossabotagem. Então, se tu é colérica, pode ser que tu comece muito rápido algo, decide as coisas na hora, mas desiste quando o resultado não vem do jeito que tu quer. Então o resultado demora, tu pensa que aquilo ali não é mais pra ti, parece que tu perdeu o interesse e aí tu não consegue concluir. Mas, na verdade, o que acontece? Por tu não te conhecer, tu pensa que aquilo ali não te interessa mais. E na verdade, simplesmente, tu precisava ali ajustar o teu olhar em relação aos resultados e principalmente a etapa em que tu te encontra. Quando um colérico, ele entende as etapas que ele precisa passar para chegar naquele resultado que ele quer, ele nunca mais desiste antes do resultado chegar. Mesmo que demore um pouquinho. Por quê? Por causa da clareza. Qualquer temperamento, se tiver clareza ali das etapas que ele vai ter que passar, dos desconfortos, do porquê de cada sensação, ele consegue sustentar mais tempo até que chegue no resultado. Já o melancólico, os pontos fortes dele são profundidade, análise, organização e sensibilidade. O melancólico, ele é muito profundo, analítico, ele é observador. Os pontos fracos são autocrítica, ele se critica demais, perfeccionismo e uma grande tendência a procrastinar. Se ele pegar essas características e usar bem, ele vai conseguir entregar coisas com muita qualidade, com muita autoridade. Agora, se ele não usar, ele vai ter sempre aquela sensação de que ainda não está pronto. E aí ele trava por causa deste perfeccionismo. E aí, se tu é melancólica, pode ser que tu te cobre tanta perfeição, que tu se cobre perfeição em tudo. E por isso, tu acaba não postando nada, tu
sempre tem essa impressão de que, eu acho que eu ainda não tô pronta, né? Então, se tu é melancólica, talvez tu viva aí se cobrando demais, se cobrando muita perfeição e por isso tu, sei lá, faz lá o conteúdo e não posta, porque tu pensa, não, isso aqui ainda não tá bom, eu vou esperar mais um pouco, eu vou estudar mais um pouco. E sendo que, mesmo que não esteja tão bom assim, tu vai precisar se expor, mostrar o que tu tá fazendo e ir melhorando. Eu sempre falo aqui, né? Vai caminhando que o caminho se abre. E de fato, quando a gente dá os primeiros passos, a gente começa a enxergar o restante do caminho e ele se abre. E aí tu vê ali no caminho o que tu pode continuar fazendo, o que tu pode ou precisa melhorar. E os sanguíneos agora? Meu temperamento. Os pontos fortes do sanguíneo: comunicação, carisma, facilidade de se conectar com as pessoas. Os pontos fracos: dispersão, o sanguíneo é muito aéreo, dificuldade de manter a disciplina. Os sanguíneos, inclusive, muitas pessoas, principalmente crianças, quando são crianças, né, que às vezes recebem diagnóstico de TDAH, e na verdade nem tem TDAH, são sanguíneos, para vocês entenderem o nível de dispersão que o sanguíneo tem. Então ele tem que aprender a lidar com isso, né? Se o sanguíneo pega esses pontos fortes, esses pontos fracos que ele tem e usar de forma positiva, ele vai brilhar na exposição, ele vai atrair pessoas com leveza, porque ele tem essa energia de conectar realmente as pessoas. Agora, se ele não usar, ele vai começar projetos e não vai terminar, não vai se sustentar ali até ver o resultado. E eu sempre conto aqui, né, que eu era essa pessoa. Eu começava as coisas e logo eu desistia, porque eu pensava que aquilo não era pra mim, que aquilo não ia dar certo. Por quê? O sanguíneo, ele busca muita novidade. E se ele não entende que ele precisa... Primeiro, ele tem dificuldade de focar nas coisas. Ele tem dificuldade de manter disciplina. Aí junta isso com a necessidade que ele tem de buscar novidade. Para ele sustentar algo que ele vai precisar de mais tempo ali para ter o resultado, ele precisa ter esse conhecimento, porque senão ele vai desistir. Ele vai pensar, isso aqui não é pra mim, isso aqui perdeu a graça, não é mais isso aqui que eu quero. Ele vai ficar pulando de galho em galho e nunca vai chegar no resultado que ele quer. E eu só comecei a ter os resultados que eu queria quando eu conheci o meu temperamento, quando eu entendi isso e quando eu comecei a aplicar de fato na minha vida. Então, se tu é sanguínea, pode ser que tu posta, tu aparece, tu se empolga ali no início, mas não consegue manter a consistência e some. Aí é aquela pessoa que começa postando ali nos stories, que faz uma semana, todo dia tu aparece, conversa, te conecta com as pessoas, na outra semana simplesmente tu some. Tu pensa, isso aqui não é pra mim, meio que parece que tu enjoou, não quer mais. Por quê? Porque tu não te conhece. E no momento que tu passa a te conhecer, tu vai não só entender o porquê das tuas atitudes, mas principalmente tu vai entender o como lidar com elas para que tu não pare mais, para que tu consiga ter disciplina, constância e, consequentemente, os resultados que tu busca. E o quarto temperamento, que são os fleumáticos. Os fleumáticos, o ponto forte dos fleumáticos são calma, equilíbrio, constância, confiabilidade. São temperamentos ali muito calmos, tranquilos, mas eles conseguem sim manter uma constância e são muito confiáveis também. Mas existem os pontos fracos. Acomodação, então eles são mais acomodados, eles demoram mais para engajar em algo.
dificuldade em tomar decisões, e aí por ter essa dificuldade de tomar decisões, às vezes eles também demoram a começar a fazer as coisas, e grande medo de sair da zona de conforto, então sair da estabilidade, e aí por ter esse medo também pode ser que ele tenha ali mais dificuldade, e tudo isso aqui dificulta quando a gente olha pro nosso assunto aqui, que é potencializar os teus resultados, né? Como usar o teu temperamento a teu favor para melhorar os teus resultados. Então, é entender os pontos fortes e os fracos e aprender a gerenciar cada um. Se tu é fleumática e tu usar bem o teu temperamento, tu vai construir resultados sólidos e consistentes. Agora, se tu não usar, se tu ainda não sabe usar ou como usar, tu vai ficar na passividade e naquele medo de se expor eterno e nunca vai começar. Se tu é fleumática, tu é estável, tu é confiável, só que tu vai deixar o medo de incomodar te calar, sabe? Por não querer, é como se talvez tu falando o que tu tem pra falar fosse incomodar. Se eu for vender, eu vou incomodar. Se eu for mostrar meu trabalho, eu vou incomodar. E esse medo de incomodar pode te calar, pode fazer com que tu não mostre o teu trabalho tanto que tu precisa aí para ter os resultados que tu quer. E aí pode ser que tu prefira ficar no seguro do que se expor. E isso vai te travar, isso vai travar os teus resultados e não vai deixar tu chegar no lugar que tu quer. Aí, com tudo que eu ouvi aqui, tu deve ter se identificado com algum ponto aqui e pensou assim, é por isso que eu travo. Entender o seu temperamento não é sobre mudar quem você é, mas é pegar esses pontos fortes e esses pontos fracos que eu falei aqui e usar eles a teu favor. Então a gente vai pegar esses pontos fortes e colocar tudo que a gente puder de melhor nesses pontos fortes para chegar naquele resultado que tu quer. E da mesma forma, a gente vai identificar esses pontos fracos, onde aí na tua vida hoje eles estão te travando, e a gente vai aprender a gerenciar para que eles não te travem mais. E aí não é mudar quem você é aprender a lidar com quem de natureza você é. Porque muitas vezes tu fica te comparando com outras pessoas, querendo fazer como as outras pessoas fazem, para ter aquele resultado também, e para ti não vai funcionar. Porque tu é diferente, porque tu funciona diferente. Mas não significa que tu não possa ter aquele resultado. Só que tu vai buscar aquele resultado de uma maneira que pra ti vai funcionar. Então tu vai chegar mais rápido, vai chegar de uma forma mais leve, sem tanto esforço assim. Porque tu vai fazer da maneira que pra ti vai funcionar de fato. É como se tu quiser, quando a gente tá ali tentando fazer algo de uma maneira que pra gente não funciona, é como se a gente quisesse colocar um parafusinho quadrado num buraquinho redondo. E não vai dar certo. E aí, a gente sempre precisa, então, entender em primeiro lugar qual é o teu temperamento, e aí a gente vai bolar ali uma estratégia, olhando para ti, para tua história, para o teu contexto, para qual resultado tu busca, e de acordo com o teu temperamento a gente vai fazer ali um plano de ação para chegar nesse resultado. E aí é libertador demais, porque aí tu começa a entender. Primeira coisa que acontece quando tu entende teu temperamento, tu te libera de todas as culpas. Tu te libera de todas as culpas porque tu entende que o problema não era você. Era a forma como tu lidava contigo mesma. E o teu temperamento, ele pode ser a tua prisão ou ele pode ser ali a tua chave da liberdade. Porque quando tu entende o teu temperamento, várias coisas começam a acontecer. Tu descobre onde isso tá te sabotando. Tu encontra aquela tua forma única de se expor sem parecer forçada. Tu
tu começa a usar a tua autenticidade como uma forma de atrair as pessoas. Gente, não existe nada que conecte mais as pessoas do que a nossa autenticidade. Quando tu tenta ser algo ali forçado, por mais que não seja a tua intenção, mas é porque tu tá tentando fazer de uma maneira que tu acha que é certa, não vai conectar as pessoas. Agora, quando tu entende qual é a tua natureza, qual é a tua essência, qual é essa autenticidade que só tu tem, e tu começa a trabalhar usando isso, além de ficar muito mais leve para te fazer as coisas, tu vai conectar as pessoas, tu vai atrair as pessoas como se fosse um imã. E é por isso que os teus resultados vão aumentar em todas as áreas da tua vida. Os teus relacionamentos vão melhorar, a tua parte financeira vai melhorar, a tua parte de produtividade vai melhorar muito, a tua questão com a disciplina, inúmeras outras coisas, né? Então tu consegue imaginar como seria usar quem tu é, essa tua essência, para potencializar os teus resultados? Para botar aí uma força maior para te chegar nesses resultados? Eu já vi tantas mulheres incríveis que com anos de estudo, né? Mas se sentindo ali um fracasso porque elas não conseguiam chegar no resultado que elas queriam e ao mesmo tempo ficavam ali se comparando com as outras. E quando que acontece essa virada na vida dessas mulheres? Quando ela entende que ela não precisa mudar quem ela é para ter os resultados que ela quer, para ter sucesso. O que ela precisa é potencializar as qualidades, as forças ali, os pontos positivos que ela já tem. E a partir daí, elas começam a se posicionar, vender e principalmente, que é o que eu falo aqui, sentir paz, sentir felicidade e se sentir realizada. Porque quando a gente começa, é como se a gente voltasse para nossa casinha, sabe? E aí tudo fica mais fácil, mais fluido de fazer. E quando as coisas se tornam mais fáceis e mais fluidas, o resultado também vai ser mais fácil e mais fluido. E aí tu decide que tu vai parar de lutar contra ti e tu vai começar a lutar por ti. Isso faz total diferença. O entender o teu temperamento eu digo que é a ferramenta mais poderosa que existe por 2 motivos. Primeiro, porque vai de fato te ensinar como tudo pode te levar ali pro resultado que tu quer, de uma forma que vai funcionar para ti. Mas eu sempre digo que também é o primeiro passo pro teu desbloqueio emocional. Porque quando tu entende o teu temperamento, tu não entende só o teu temperamento. Tu também entende o que ali não é temperamento. Tu separa o que é dor do que é o teu temperamento. E tudo que é dor é bloqueio emocional. Então a gente já entende ali alguns bloqueios que tu tem. Então tu já começa a te desbloquear das travas que tu tem, que não tem nada a ver com o teu temperamento, que são daqueles traumas, aquelas coisas que tu traz lá da tua infância. E o temperamento, consequentemente, vai te trazer ali as chaves do que funciona de fato para ti. O que acontece? Para nós fechar aqui, enquanto tu tenta ser quem tu não é, tu trava. Quando tu entende o teu temperamento, tu flui. Simples assim. E essa live aqui é um convite para te parar de lutar contra ti e tu começar a lutar por ti. E aí, gente, se tu sabe o teu temperamento, mas assim, ó, tem um detalhe aqui, saber o temperamento não é fiz um teste, deu tal resultado, ou assisti uma live e me identifiquei com tal temperamento, acho que sou esse. Não. Para saber o teu temperamento, precisa passar por uma análise.
A análise é algo profundo, é uma das análises mais profundas que existem. Então, a análise é profunda, ela vai analisar a infância, algumas coisas da vida adulta também, mas principalmente a infância. Por quê? Porque lá na infância, tu ainda tem o teu temperamento puro. Ele ainda não foi modificado, a tua personalidade ainda não se formou. Então, a gente avalia muito questões da infância para entender qual é essa tua natureza. Então, precisa sim passar pela análise. E se tu ainda não conhece, não sabe o teu temperamento, se tu sabe, maratona as lives aqui, porque tem muita dica. Dica não, né? Tem muito direcionamento para cada um dos temperamentos. Mas se tu ainda não conhece, gente, você precisa passar por uma análise e entender o teu temperamento. E aí, se tu tem essa vontade, ou talvez tu desconfia aí qual é o teu temperamento, tu quer ter certeza, né? Tu quer receber aí um plano direcionado para esse teu temperamento, tu pode ir lá no link da bio e preencher tem um formulário lá que fala assim, consulta individual. Quando tu preenche esse formulário de consulta individual, eu vou te chamar. A gente vai para uma sessão gratuita diagnóstica para eu te conhecer, entender ali quais são as suas travas ou em que eu posso te ajudar. E juntas a gente vai decidir se de fato a gente segue o processo, o que tu precisa, porque não adianta eu te dar aqui todas as opções que eu tenho, sendo que existe o teu contexto, existe qual o resultado que tu quer chegar, existe ali o porquê de tu chegar nesse lugar, e aí eu preciso te conhecer para te direcionar. Mas eu sempre, normalmente, o primeiro passo vai ser justamente esse, análise de temperamento, para te conhecer. A não ser que tu já tenha feito análise, já conheça teu temperamento, e aí tu precise mesmo de um direcionamento, de um acompanhamento, de alguém para planejar junto contigo onde chegar nos resultados que tu busca. Certo, gente? Ficamos por aqui hoje. Amanhã é quinta-feira, e quinta-feira é o dia que eu tenho a minha parceira aqui comigo. Amanhã somos eu e a Denise, temos live então do nosso projeto, né, 50 tons para o sucesso. E a live de amanhã a gente vai falar sobre o 36º tom, que é o sucesso acorda cedo. Não percam esse assunto aí. A gente às vezes ouve aqui o título, né, dos 50 tons e pensa, assunto bobinho. Nunca é. Venham, porque a gente sempre aprofunda nesse assunto e sai aqui uma live muito rica para vocês. E a troca que a gente faz, né? Porque a gente traz percepções do autor, traz as minhas percepções, traz as percepções da Denise também. E agora a gente gosta de ouvir vocês, direcionar vocês aqui na live. Então se torna uma live muito rica. Certo, gente? Amanhã, então, nós esperamos vocês aqui de novo. E na sexta, eu estou com vocês aqui de novo. Beijo no coração e fiquem com Deus.